de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. São os irmãos capazes de ser amém. Quero ler aqui com os irmãos em Marcos 6. Marcos 6, nós vamos ler do 20 ao 25. Marcos 6, vamos ler do 20 ao 25. O 20 diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade e o ouvia. Somente deu uma tentação favorável, porque Herodes, o seu adversário, dava documentações grandes aos oficiais militares e às principais atletas. Então a filha da terra deu dia, dançou e agradou a Herodes, e ao seguinte estava o governador. Disse então veio a ele: pede-me o que quiseres que eu te darei. Estou tudo que ele der, diz para ele, até a metade do meu reino. Aí ela perguntou à sua mãe: que pediria? E ela disse: a dança de a cabeça de João Batista. Então o testamento pediu ao rei: quero que imediatamente deis um prato à cabeça de João Batista. Amém. Só até aqui, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e para que nós possamos compartilhar o que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós vamos entender quem era João Batista. Quero que você traga ele para os dias de hoje. João Batista ele foi um homem escolhido por Deus para anunciar, para preparar o caminho do Messias. Ou seja, João Batista ele explicava, ele ali orientava ao povo de Israel quem era João Batista. Só que tem um pequeno problema. João Batista ele não era um homem convencional. João Batista ele era conhecido por seu estilo de vida austero. Ele andava com roupas ali totalmente fora daquela época. Ele se alimentava de mel e gafanhotos. Ou seja, se você for estudar essa palavra, você vai entender que João Batista ele era um homem que estava fora dos parâmetros. Se você for trazer ele para os dias de hoje, com certeza ele não entraria em nenhuma das nossas igrejas que nós estamos vendo. Porque ele era um homem ali que somente estava interessado em fazer o que Deus mandava. Doa aquilo doer. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Ele reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E assim ele anunciava através do batismo e do arrependimento. Que é uma mensagem que hoje em dia não se prega mais.
sobre o arrependimento que nós temos que ter. De repente, é um arrependimento de alguma palavra que você falou, um arrependimento de uma vida que não agrada a Deus, porque nós sabemos, assim, no nosso inconsciente, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, então todos nós sabemos o que deve e o que não deve fazer. E João Batista era esse homem que não estava preocupado com o que os outros iam falar. Ele pregava uma mudança de vida, pregava arrependimento de seus pecados, para que aquele povo e nós também pudéssemos se achegar a quem? A Deus. Porque vir na igreja não te aproxima de Deus, e sim você ter uma vida cotidiana apegada ao Santo de Israel. Porque Deus, Ele escolheu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então João Batista, ele pregava esse arrependimento. Ele foi um mártir. Por quê? Porque ele foi um mártir, porque ele estava fazendo o que era para ser feito. E mesmo assim, ali vamos dizer que ele foi condenado. Ele foi sacrificado, ali entregue a sua cabeça por uma mulher. Uma mulher que outrora João Batista denunciava essa mulher, Herodias, porque ela tinha um relacionamento com Herodes, um relacionamento que não era para ter. E João Batista, ele fez essa denúncia, como sendo um homem reto e íntegro, ele denunciava as coisas erradas. E ele incomodou essa mulher. Conforme você vai ler, essa mulher, ela se transformou em uma inimiga ali de João Batista, ao ponto de que Herodes, ele temia a João, sabendo que ele era varão justo e santo. Então isso acontece conosco. Muitas das vezes as pessoas, vamos dizer assim, nos temem porque nós estamos vivendo o que Deus manda. E o grande problema disso é que esperam tapinha nas costas, esperam abraços, esperam coisas que não vêm da parte do Senhor. Porque quem segue a palavra do Senhor, ele sabe que nós temos que agradar somente a Deus. E era isso que João Batista sabia. João Batista, ele combatia com a sociedade daquela época. João Batista, ele combatia com os religiosos daquela época. Então ele condenava o comportamento torpe daquele povo. Certa feita ele chamou aquele povo que estava na reunião de raça de víboras e disse: quem ensinou vocês a fugir da ira futura? E muitas das vezes nós queremos fugir da ira, porque nós queremos viver da maneira que nós queremos e não da maneira que Deus nos chamou para si. Então esse homem incomodava por quê? Porque ele falava a verdade, e a verdade, ela, na grande maioria das vezes, ela não é confortável, ela não é gostosa de se ouvir, ela incomoda. E esse homem, anunciando o mestre, ele trazia grande incômodo para aquele povo. E aí vamos dizer que Herodes fez uma festa, vamos dizer um aniversário, não se sabe o que ele tinha feito realmente naquele dia. E ali ele colocou, juntamente estava a mulher e sua filha. Sua filha, ele fez uma dança sensual. E ali, conforme você vai lendo, você vê que essa dança agradou Herodes. E Herodes falou: peça essa jovem, pede o que queres que eu te darei. Imagina o que vem a ser essas palavras. Preste atenção nessas palavras. E ajudou a ele dizendo: tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, essa mulher, ela perguntou para sua mãe: o que eu te pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Então a filha de Herodias, entrando rapidamente, pediu ao rei, dizendo: quero que agora mesmo me deis em um prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, mas por causa do juramento dos que estavam com ele na mesa, não quis negar. E enviando logo o rei o exército
Ou seja, nesse momento foi feita uma grande injustiça, porque ele era um homem reto, ele era um homem que pregava a palavra do Senhor sem se preocupar com o que estavam pensando ou achando. Mas eu quero que você medite junto comigo que o que vinha a ser a cabeça de João Batista, ela valia, vamos dizer assim, a metade do reino, ela valia o reino, porque grande coisa ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo que aos olhos ali daqueles sacerdotes, daquele povo imundo não era nada, mas aos olhos do Altíssimo era uma grande coisa, era um grande ato. Então Satanás entrou na vida daquela mulher, ela pediu a cabeça dele. Por quê? Porque ela queria destruir, ela imaginou que assim ela estava acabando com o propósito do Senhor. Mas nós sabemos que João Batista, sim, ele foi um mártir, nós sabemos que ele sofreu, nós sabemos que houve essa injustiça. Porém, o reino do Senhor, ele não deixou de ser propagado. O reino do Senhor, até os dias de hoje, ele continua e continuará se perpetuando. Mas eu quero que você medite juntamente comigo que esse homem, como pode esse homem fazer tudo que era certo? Ainda assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Porque no evangelho de hoje nós vemos um evangelho podre, não tão pior como nessa época, mas eu acredito que é até um pouco pior, porque as pessoas elas não querem saber de servir a Deus, elas querem saber ali de animação, elas querem saber de conversa fiada, elas não querem saber da verdade, porque a verdade ela nos traz essa lembrança de João Batista. A verdade ela não é ali deliciosa, ela não é maravilhosa, a verdade ela incomoda. Por quê? Porque nós estamos querendo muitas das vezes buscar glória para nós, e a glória não é para nenhum de nós. A glória sempre será do Rei dos Reis. Então, ainda que você esteja bem arrumado, ainda que você seja abençoado financeiramente, ainda que você tenha alcançado altos lugares, eu quero dizer para você que o maior ato de um homem é falar a verdade. Um homem que pode se colocar, um homem e uma mulher, diante da presença de Deus, para que ele seja grande entre aspas, ele tem que ser uma pessoa verdadeira. Ele tem que ser sim ou não, ele tem que saber para o que foi que Deus o chamou. E João Batista, ele era esse homem. Por quê? Porque ele chegava, ele fazia o que tinha que ser feito. Ainda que grandes homens da sociedade fossem contra ele. Ainda que ele soubesse, porque ele tinha noção, que mais dia ou menos dia, ele iria ser morto por alguém usado por Satanás. Ele sabia por quê? Porque ele incomodava. João Batista, ele não estava nem aí do que estavam falando dele, falando no linguajar bem atual. Ele não estava se preocupando, por quê? Porque ele vivia no deserto. Ele vivia no deserto, ele se vestia de uma forma com que não era a forma daquela época, com pelos de cabelo. Estudando essa palavra, você vê que ele tinha como usar as melhores roupas, ele tinha como se alimentar das melhores comidas. Mas ele queria agradar a Deus, ele queria demonstrar através desse ato simbólico que ele vinha anunciar que é necessário a renovação da nossa vida, é necessário arrependimento dos nossos
Cristo, esse homem existiu, ele anunciou que Jesus Cristo havia de vir e irá nos salvar um dia. Mas o que acontece, meu querido e minha querida, nessa noite, é necessário você entender que de repente Deus pode voltar para você antes mesmo do que você imagina. De repente é daqui um mês, é daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, nós não sabemos o momento em que Deus irá nos chamar. E será que se Ele te chamasse hoje, será que você estaria pronto verdadeiramente para subir com o Mestre? Fica essa pergunta na sua mente. Será que você estaria pronto? Será que realmente essa mensagem de arrependimento que esse homem passava, será que ela hoje atinge o seu coração? É necessário se arrepender desde os atos pequenos para os atos mais grandes que nós fazemos diante da sociedade e diante do Mestre que não está de acordo com a palavra. E não sou eu que falo, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu sou apenas alguém que o Senhor chamou para proclamar a sua palavra. Então nós temos compromisso com a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam, eu sou ateia quanto a isso, mas não deve ser, porque a palavra está sendo lançada. Muitas das vezes nós observamos o tamanho desse templo e nós vemos que ele tem uma porta bem grande. E assim o Espírito de Deus falou em meu coração, em que muitas das vezes as pessoas querem criticar, né? Porque quem critica não prospera, e falar, mas tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Senhor ministrou em meu coração que Ele está à porta e Ele bate. Se alguém quiser ouvir a voz do Senhor, o Senhor entrará nessa casa e ceará com Ele e Ele comigo. Então, as pessoas têm acesso a buscar o Senhor. As pessoas têm acesso à palavra de Deus, porém as pessoas não estão interessadas em se humilhar diante de Deus. Porque quando João Batista pregava essa palavra, ele não dizia que você tinha que se arrepender para ele, você tinha que se arrepender para Deus. Porque um dia a conta vai chegar. Um dia você prestará conta de todos os seus atos nesta terra. Desde as coisas que você acha que não tem nada a ver, para realmente aquelas coisas que não são para ser feitas. Então João Batista, ele não tinha medo, ele não tinha nenhum tipo de vergonha de falar do amor de Deus. Ele não tinha medo e ele não se prendia ao que aquela época estava, vamos dizer ali, obrigando ele a andar de um jeito, a falar de um jeito. Ele não estava preocupado com isso. E o Senhor também fala isso conosco. Nós não devemos nos preocupar se alguém está gostando de você ou não está gostando de você, se alguém ali está te aprovando ou está te desaprovando, se alguém está te exaltando ou alguém está te diminuindo. Nós temos que nos preocupar se nós estamos fazendo aquilo para o que nós fomos chamados. Mas você sabe que eu quero te dizer algo da parte do Senhor, que o Senhor ele te pergunta nessa noite, para o que você foi chamado? De repente você me fala, não, Rafael, mas eu não fui chamado para nada dentro da casa de Deus. Não tem problema, porque só o fato de você estar se humilhando na presença dele, você está sendo observado por Deus. Agora, na sua casa, você tem uma missão. A mulher tem uma missão, o homem tem uma missão, os filhos têm uma missão, cada um tem algo ao qual foi entregue para ser feito. E o Senhor me fala nessa noite o que nós temos feito, qual é a nossa missão? João Batista, a missão dele era anunciar a vida do Messias. Qual é a sua missão? Será que a sua missão é apenas cuidar da sua casa? A sua missão é apenas cuidar dos seus filhos? A sua missão ali é influenciar alguém? Qual é a sua missão? Essa resposta é somente entre você e Deus. É necessário saber para o que você foi feito, o que você nasceu. Não tem como a gente ficar passando dias e mais dias e a vida vai passando. E muitas das vezes nós só ficamos reclamando da nossa posição e não buscamos mudar. O Senhor fala nessa noite que
nós temos grande capacidade de vida doméstica, mas nós temos que buscar excelência diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque ainda que você se ache o melhor profissional, você se acha a melhor mãe, ainda que você se ache que a sua casa é a mais limpa, ainda que você ache que a sua igreja é a melhor, ainda que você ache que a sua vida é a melhor, sempre tem alguém, entre aspas, melhor do que você. Sempre tem alguém que vai se destacar mais do que você. E o Senhor permite que isso venha na nossa visão, para que você sempre busque melhorar. Porque nós muitas das vezes temos o ego inflado em achar que o outro é inferior a nós e que nós somos melhores do que os outros. Mas nós temos que buscar sempre ser melhor diante de Deus. Sabe por quê? Porque não é sobre você, não é sobre a sua casa, não é sobre a sua família, é sobre quem Deus te chamou para ser. Porque enquanto você está pensando que você apenas está vivendo, o Senhor está te usando para influenciar a vida de outras pessoas. O Senhor está te usando para que as pessoas vejam Deus através da sua vida. E esse homem, ele era assim. Por quê? Porque as pessoas viam que verdadeiramente ele era sincero, viam que ele não estava preocupado com a aprovação de ninguém, viam que ele estava anunciando que Jesus Cristo iria vir. O que é que nós estamos anunciando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? O que é que nós estamos anunciando? Essa palavra é uma palavra para ser meditada, é uma palavra para ser pensada, porque é o seguinte: qual é o caminho que você vai escolher? Eu quero que você medite junto comigo. Você vai escolher o caminho de agradar a todos e não agradar a Deus, ou você vai escolher o caminho de agradar a Deus e fazer o que Ele manda, independente da aprovação das outras pessoas? Esse homem, João Batista, não estava preocupado com a aprovação de ninguém, ainda que a sua cabeça e a minha cabeça possam ser entregues. Sabe por quê? Porque conforme você vai ler, aqui no verso 30, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha já fala assim, depois da morte dele fala assim: Jesus alimenta 5.000. Por quê? Porque a vida continua, querido. A vida continua. Conforme você vai estudando, você vê que Jesus, quando ele ficou sabendo que João Batista havia sido morto, Jesus ficou entristecido. Ele se retirou próximo das pessoas e ficou entristecido. Por quê? Porque a vida continua. É necessário você fazer o que Deus manda. É necessário não se preocupar com o que as pessoas estão falando. A cabeça de João Batista simboliza a manipulação, a violência e o ódio que as pessoas têm daquele que faz o que Deus manda. Muitas vezes, aquele que é honesto, aquele que é correto, aquele que é verdadeiro vai ser apontado, ele vai ser criticado, ele vai ser caluniado. E muitas vezes, ainda assim, o Senhor ainda permite que nós passemos por isso. Porque o evangelho verdadeiro não é tapa nas costas, não é só sorriso, não é só bênção, é sofrer pelo amor de Cristo, é sofrer pregando a palavra e pessoas não acreditando que Deus é na sua vida, é sofrer na hora que você está louvando e ninguém quer louvar, ninguém quer adorar o Senhor, mas quando vem
você vai meditar que o apóstolo Paulo ele disse assim: ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo também foi um grande homem de Deus. Ele estava demonstrando que a obediência é mais importante do que a aprovação humana. Conforme você vai estudando, você vai observar João Batista. Quem foi João Batista? Você vai observar que Jesus, o próprio Jesus, fala a seguinte frase. Ele fala que dentre os homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior profeta. Aí eu quero que você medite. Ele fez milagre? Não, ele não fez milagre, ele não fez cura, ele não abriu o mar, ele não fez nada disso. A única coisa que ele fez foi anunciar o Messias. Então o Senhor fala nessa noite: se apegue na sua missão. Independente se estão gostando ou não estão gostando, se a igreja está cheia, está vazia, tem 2, tem 3, se é dia de festa, se não é. O importante é que o Mestre está olhando o que nós estamos fazendo. Ele está contemplando tudo. Conforme os irmãos estavam louvando, eu estava meditando, porque quem sabe o poder que o louvor tem, não imagina o quanto o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Então preste atenção nas letras, quando vocês louvarem, preste atenção que Deus trabalha em todos os louvores. Todos os louvores Deus trabalha. Então, às vezes, quando você está louvando, mesmo que seja em um playback, o Senhor está trabalhando naquelas letras, naquelas palavras. Porque eu me lembro quando o Senhor estava começando a obra dele na minha vida. Eu louvava bastante aquele louvor para perdoar, né? Perdoar aquele que me ofendeu. Por quê? Porque eu precisava muito perdoar muitas pessoas. Realmente o Senhor trabalhou na minha vida através do perdão. Então hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema. Mas naquela época que o Senhor estava trabalhando, eu precisava perdoar. E era toda vez eu louvava esses louvores. Então preste atenção, quando você estiver louvando, quando vir aquela vontade de louvar, quando você for chamado para louvar, o Senhor está trabalhando na sua vida através daquela letra, daquele louvor. Porque eu sei o que o Senhor tem feito na vida de cada um, o Senhor tem ministrado. Então, louva o Senhor, adora o Senhor, faça o seu melhor, independente se alguém está olhando para a sua roupa, se alguém está olhando para o jeito que você fala ou deixa de falar. Lembre-se que você deve satisfação para Deus. É Deus que tem que ver o que você faz ou deixa de fazer. E outra coisa, o Senhor, Ele tem uma métrica que para Ele tem mais peso o que você faz fora da casa dele do que o que você faz dentro. Para Deus interessa o seu cotidiano e a sua vida entre você e Deus, a intimidade que você tem com Deus. Porque aqui dentro é muito fácil nós nos mostrarmos os melhores, os santos e os perfeitos, mas lá fora tem uma multidão de testemunhas nos olhando o que nós falamos, o que nós dizemos, aonde nós vamos, deixamos de ir, estão todos nos olhando, porque nós carregamos Jesus Cristo em nossas vidas. Então sempre quando você chegar em um lugar, lembre que o Espírito da vida está chegando com você. É por isso que muitas das vezes as pessoas se incomodam com a sua presença sem nem você abrir a sua boca. Porque Deus está na sua vida. E o que está na vida daquelas pessoas incomodadas muitas das vezes não vem de Deus. Então a mensagem do Senhor deixa para mim e para a sua vida. Se arrependa, querido e querida, se você fez algo ao Senhor que não agrada, porque amanhã nós não sabemos o que pode sobrevir nas nossas vidas. E sempre faça o seu melhor, independente de quem esteja olhando. Porque o Todo-Poderoso tem nos contemplado acima do terceiro céu. Essa é essa palavra que eu deixo para ajudar a igreja. Deixo também para aqueles que vão acompanhar esse vídeo. E as palmas exaltam o nome do Senhor nessa noite. Aleluia.
sexta-feira com as crianças, domingo, Santa Ceia e exortação. Não deixe de cenar, tenha paciência. Ficar de pé, orar e agradecer ao Senhor Jesus por mais uma noite. O Senhor permitiu nós estarmos aqui adorando. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, Senhor. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Deus, que nós estamos tendo, Senhor, de te adorar. Nos leva aos nossos lares, Senhor, meu Deus, nos guardando, nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, e nos dá, Senhor, mais dias, Senhor, abençoado, mais dias na tua presença, te louvando e te exaltando, Pai, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Deus.